Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje, então, vou estar respondendo as perguntas espirituais. Acho que vai ficar longo, esse vídeo deu bastante pergunta e acho que não vou conseguir responder todas. Vou tentar fazer os vídeos um pouquinho mais curtos, como os outros foram bastante longos, para dar uma folguinha para vocês. A questão, então, matrimônio espiritual, noivado espiritual, caminhada para contemplação e etc. Né? A primeira pergunta seria: por que homens teriam menos sucesso nessa via mística, pode ter mais sucesso em outras, do que mulheres? Por que há mais mulheres, né? Um dos casos pode ser porque casos de mulheres são mais relatados e mais conhecidos. Porém, se for pegar o número, por número de santos, número de fatos confirmados, ainda assim sai mais mulheres, né? Por quê? Pode ser diferença entre homem e mulher. Homem é mais razão, mulher um pouco mais emocional. Homens tem um pouco essa questão desde o pecado original, o homem está muito voltado, quando ele se depara com alguma dificuldade, com alguma coisa, ele tende a fugir daquilo. Fuga é uma ação muito masculina. Permanência, aguentar o tranco, uma ação mais feminina. Pode-se ver, namorada ficou grávida, homem foge, não é meu filho, foge. Mulher tá ali, fica com o filho, cria filho. E mesmo depois do casamento, filho nasceu deficiente, homem foge. Sempre o homem tá fugindo daquilo que incomoda ele. E essa via espiritual necessita de muita permanência. Então, o que acontece? Quando o homem chegar tá na via purgativa, ele chegar no auge da via purgativa, às vezes só falta 8% para ele chegar na iluminativa. Mas o que ele faz? Foge. É assim desde o pecado original. Desde o pecado original. Deus pergunta para Adão e Eva, né? O que aconteceu? Eva fala com simplicidade: a serpente me enganou e eu comi. O homem já não, a mulher que você me criou, me enganou, que não sei o que tal. A culpa foi de todo mundo menos dele. Então a fuga já começa desde o Gênesis. Tudo que incomoda o homem, ele foge. É assim até hoje. Não quero encarar essa situação, foge. Não conversa. Assim na família. Por que muitos homens ficam no bar com os amigos e tudo? É um tipo de fuga, fugir do conflito, fugir da casa, fugir. Então, como a mulher tende a ter que assumir toda a responsabilidade, assumir todo o fardo, todo o cargo, e não tem como fugir, né? Geralmente, mulheres são mais... tem mais sucesso, talvez pela própria característica do sexo, tá? A mulher, eu mesmo não sou muito fã das mulheres, acho que eu tenho muito trauma com mulher, homens, para mim, são mais humildes, são mais pacíficos, apesar de não parecer, o homem tem natureza mais violenta, mas quando o homem quer viver virtude, você vê monges, né, tudo... mais pacífico. Mulher já mais invejosa, competitiva, mais... por exemplo, o caso de Santa Beatriz. Essa aqui é mais bonita, então vou lá, mando matar. Porque dá inveja da beleza da outra, Mas, enfim, para essa via espiritual tem que ter mais permanência. Então, por exemplo, você vai ficar 2 anos na oração, sem sentir nenhum contentamento. Muitas vezes até o contrário, sente até o contrário se estiver numa noite escura, que seria fenômeno de purificação para essa união, aí é que não fica na oração mesmo. Entendeu? Então, dificuldade da permanência, pode ficar fugindo, entendeu? Homem foge demais.
Não sei lidar com a situação, foge, entendeu? E assim, pode ser por causa disso. Pode ser por causa disso. Segundo motivo, mulher tem amor mais forte que homens. Jesus está fazendo milagres. Todos estão ali. Jesus está na cruz. Quem permaneceu? Em peso, as mulheres. São João e as mulheres, né? São João, porque ainda era moço novo, né? Muito novo, talvez adolescente, então ainda estava mais ingênuo, estava mais puro, né? E mulheres, né? Então os outros fugiram, tiveram medo, tá? Ficou tudo com medinho em casa. E mulheres enfrentaram os guardas, enfrentaram tudo e todos, enfrentaram um possível conflito com pessoas, por exemplo, vai defender Jesus, todo mundo vociferando, crucifica, e piedosas lá, defendendo e tudo. Quem aguentou o tranco mesmo, na hora da dificuldade, foram as mulheres. E Frei Patrício Chiadini comenta que amor da mulher é mais forte que o amor do homem. Homem fica tetraplégico, 50 anos, esposa cuida do marido, fiel. Mulher fica na cama, não cuida, arruma outra. Pede divórcio, arruma outra. Esposa entra no estado vegetativo, marido não cuida. Agora, mulher muitas vezes cuida. Então, a mulher tem um amor muito mais forte que o homem. Então, pode ser que isso incentive. Nesse ponto, concordo com o Frei Patrício Chiadini. O amor da mulher é mais forte. E para se chegar ao cume dessa via espiritual, se deve ter amor forte. Há exceções? Claro que há. Claro que há. Mas homens parece que são mais fracos para alguma coisa. Homem parece que é mais sofrimento de curto prazo, mártir, né? Pode ser martírio terrível, mas não vai passar daquele dia, acabou, entendeu? Passou pela tortura, passou por coisas terríveis, mas acabou em pouco tempo. Agora, mulheres, quantas santas enfermas não tem, que ficam vítimas, anos e anos no leito, oferecendo pelos pecadores, anos e anos, décadas no leito, muitas mulheres. Homens, nenhum. Então, a capacidade do sofrimento do homem parece que é um pouco mais de curto prazo. Agora, mártires tem bastante, tem muitos mártires, né? Tem mulheres também. Mas acho que homem parece que é mais para esse sofrimento de curto prazo. Homens também se destacam mais ciência, defesa da fé, doutores da igreja, muito mais homens, né? Apenas 4 mulheres. 4, Santa Teresa, Santa Teresinha, Santa Delgado, 3 e Santa Catarina de Sena, 4 mulheres, né? E um peso de não sei nem 30, acho que 35, 33 homens. Então, o homem talvez mais, por ser mais razão, se destaca mais na defesa da fé, se destaca mais nesse ponto. E mulher parece que se destaca muito mais na mística. Homens também um pouco mais, ascese, também se destacam mais. Ascetas, hoje não tem mais ascetas, né? Mas asceta mais homem. Até tem ascetas mulheres, mas muito pouco. Maioria dos santos eremitas também mais homens. Mulheres poucas. Santa mesmo tem algumas, mas bem menos, vamos dizer, de 300 santos eremitas, deve ter ali 30 mulheres, a maioria homem, né? Então, são santidade de forma diferente, carismas diferentes. Parece que para mística se exige um pouquinho mais de capacidade de sofrer em longo prazo, que homem tem um pouco mais de dificuldade. Há exceções, há santos homens que chegaram, mas realmente mulheres têm um peso maior nessa via, nessa parte de mística, mais mulheres. Até dons, fenômenos místicos, estigmas, são 66 mulheres. Isso conta já pessoas que já faleceram, não conta
pessoas atuais. Não importa se é estigma visível ou invisível, mas muito mais mulheres, muito mais mulheres. Homens, por exemplo, Padre Pio é mais conhecido, mas em número ainda mulheres. Então pode ser que seja formas diferentes de interpretar a santidade, né? Mas isso não quer dizer que se a pessoa sente interiormente que essa via, que esse chamado é para ela, que ela não vai ter sucesso. Mas tem que ter paciência, tem que ter paciência. Esse tempo de ausência, que você fica na oração, que parece que é totalmente improdutivo, um dia vai florir. Tem que ter paciência. Alguns vai demorar mais, outros menos, dependendo do quanto tem para purificar. Mas agora, se viver fugindo, isso aqui tá incomodando, vou fugir. Isso aqui tá incomodando também, vou fugir também. Não sei lidar com isso aqui, vou fugir. Isso não dá conta, você não consegue nada. Então, é preciso vencer esse defeito de natureza que o homem tem. Qualquer coisinha tá fugindo, entendeu? Então, não, tem que enfrentar. Mas Deus não se nega a graça, ele quer dar a graça, mas se a pessoa vive fugindo, não adianta. Então seria mais ou menos por isso. Uma pessoa me perguntou se existe matrimônio espiritual mariano, ou noivado espiritual mariano, né? No caso, se a pessoa chega só até o noivado, né? Existe essa forma essa via de contemplação sendo com Nossa Senhora? Existe, mas é extremamente raro, eu diria que em 400 anos de história tenha 3 casos. É algo assim que a pessoa, quando chega a uma união espiritual por Nossa Senhora, Deus entrega aquela alma totalmente aos cuidados de Nossa Senhora e se faz uma união mística. Um caso mais conhecido é o do Beato Alano da Rocha, vamos dizer assim, brasileirando bastante, ele é um santo francês. Ele é o quê? Idade Média, século XIII. Matrimônio espiritual dele foi mariano. Alguns escritores acham que um matrimônio espiritual mariano seria, vamos dizer, um tanto imperfeito em comparação a um matrimônio espiritual divino, vamos dizer assim. Acredito que não. Eu acredito que não. É como o exemplo de Paulina para Santa Teresinha, que ela deu. Pegou um copo grande, encheu de água até a borda. Pegou um copo pequenininho, encheu de água até a borda. Qual dos 2 copos estão totalmente cheios? Os 2. Mas o tamanho é diferente. Então, a medida é diferente. Então, eu acredito que todo matrimônio espiritual é pleno, ainda que seja mariano. Inclusive, esse Beato Alano da Rocha conseguiu muitos milagres também, por intercessão de Nossa Senhora, que pode ser uma prova da eficácia dessa união. O que eu acho é que quando você está na caminhada, você tem que ter um que a gente chama em inglês de detachment, tipo soltar, assim, você não precisa ficar obcecado, não. Eu quero que seja por Nossa Senhora, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, deixa Deus fazer a surpresa, né? Vai caminhando, vai fazendo sua contemplação, vai praticando as virtudes, e o que Deus reservar para você é aquilo. Agora, que é muito raro, é muito raro. Mas é aquela coisa, muitas coisas não são típicas, porém são possíveis. A gente tende a achar que o que não é típico está errado, como se fosse algo impossível. Não tanto. Não é típico, mas é possível. Então, a resposta é sim, e acredito que, mas essa é a minha opinião, um matrimônio espiritual mariano pode ser tão eficaz quanto um divino, porque Nossa Senhora é a santa que mais obtém milagres de Deus. Então, eu não acho que seja um matrimônio inferior. Mas alguns autores acham que sim, mas eu não acho que isso é importante. Com respeito a graças únicas, existem graças que apenas uma pessoa vai receber na vida? Essa pergunta é interessante. Eu acho que tem 2 formas de interpretar. Por exemplo, quando você vai
ler a vida de Santa Gertrudes, ou vou pegar uma vida de um santo mais recente, a Beata Maria Conceição Cabreiro. Era uma viúva fundadora do Instituto do Espírito Santo, Missionário do Espírito Santo. Era para ser Instituto da Cruz, mas parece que depois mudaram o nome. E é uma viúva, tinha 10 filhos, parece que ela perdeu 2, morreram crianças, 2 ou 1. Então, eu não terminei de ler a vida dela. Mas ela teria recebido uma graça que Jesus disse, até foi no matrimônio espiritual dela, que aquela graça era única, que seria sentir o verbo encarnado em seu ventre, como realmente uma criancinha. Porém, essa graça ele já tinha dado a Santa Brígida, se não me engano, Santa Brígida do século XIV. Então, não é uma graça única. Então, eu vejo 2 formas de interpretar isso. Uma delas é que Deus, ele te vê como única. E quando está falando com você, é como se estivesse falando com uma única criatura. Você, sabe, você é um caso único na história. Esse é um ponto de vista. Outro ponto de vista seria Deus quer mais o fervor na alma. Então ele pode falar algumas coisas porque sabe que aquilo vai produzir fervor, vai produzir devoção. Conhecia uma madre subpriora, infelizmente ela saiu. Mas era muito inteligente. Ela fazia uma brincadeira, que ela também era mestra, e dizia, Jesus tem lábia, né? Ou seja, sedução. Às vezes ele fala para seduzir. Não, nunca dei isso para outra alma, mas no sentido de despertar, aquela alma vai se sentir especial, então ela vai começar, nossa, eu tenho que ser muito fiel porque isso nunca aconteceu. Então, pode ser que seja para despertar, para mover a devoção e mover o seu amor, a sua piedade e a sua fidelidade. Então são 2 versões. Ele pode te ver como única, mas isso não quer dizer que ninguém recebeu a graça antes de você, como foi nesse caso da Beata Conceição Cabreiro. Santa Brígida já tinha recebido essa graça 500 anos atrás. Então, são coisas que Deus pode falar. Alguns também se incomodam, exageros, né? Por exemplo, Santa Faustina, que Jesus falava coisas muito intensas. Pode ser também pelo mesmo motivo, mover a alma à devoção. Como, se você quiser, eu crio agora mesmo um universo só para você descansar. Claro que isso também pode ter uma linguagem de metáfora, né? Por exemplo, cria um universo, pode ser que ele vai por um êxtase, fazer ela descansar completamente da realidade atual e tudo. Muitos se escandalizam, tem alguns que não gostam dessas mensagens de Santa Faustina, e quando eu digo é porque eles nunca leram Santa Gertrudes, era muito pior, era muito meloso. As mensagens de Jesus para Santa Gertrudes era uma coisa que eu nunca vi, era quase que o sol nasceu só por você, entendeu? Então pode ser assim que quero que ela seja grata, quero que ela corresponda à graça, então falo coisas muito intensas para mover a gratidão, a fidelidade e coisas do tipo. Mas, claro, para quem está vendo, às vezes pensa ver aquilo tudo como verdade, né? Ela não entende que pode ser uma outra forma de interpretar. Pode-se regredir do estado do matrimônio espiritual. Eu ouvi um frei numa época que para ele pode. Eu já acho que não pode. Você, por exemplo, para ele você está das primeiras moradas para a última morada, para esse frei, você pode atravessar essas moradas de uma só vez em um só dia. Eu acredito que não. É como a pessoa que, vamos supor,
ela, sei lá, ela casou com um membro da família real e foi viver no palácio. Ela era da favela e casou com um membro da família real. Virou ali duquesa, princesa, sei lá o quê. Ficou um tempo ali no palácio. Porque ela ficou 3 anos lá no palácio. Ainda que ela volte para a favela, ela não volta mais a mesma pessoa. Você não volta a ser a mesma pessoa depois de uma experiência dessa. Então, na minha opinião, não se regride. Você pode passar, sim, por algum momento de tribulação, como eu falei no vídeo passado, que eu mandei no dia de Santa Teresa, mas isso é temporário. Ela fica sempre com aquele lume aceso, mas não se regride de um estado para outro. Essa questão da regressão, eu vejo muito o que está acontecendo no Carmelo, são estudos novos, né? Estudos novos. Então, o que eles fazem? Vamos desprezar todas as experiências de Santa Teresa e vamos pegar a Teresa humana e vamos dar interpretação moderna e tudo. Isso já se falava, 12 anos atrás, quando eu estava no Carmelo. Então, hoje, quem sabe, não sei se ainda tem isso, mas que, por exemplo, esse frei tinha acabado de chegar da Espanha e disse que ficou alguns meses lá estudando doutrina teresiana e coisas do tipo. Então, ele já vinha com essas coisas que, não sei, apagar um pouco o que a santa escreveu. Na minha opinião, é isso. E meio que reconstruir a imagem de Teresa, uma coisa que também se fala muito. Reconstruir a imagem de São João da Cruz, isso eu também já ouvi bastante. Então, não, eu acho que, como o Pôncio Pilatos falou, o que eu escrevi está escrito, tá ali. Não tem que reconstruir nada, entendeu? Mas tem essa abordagem, né? A gente não pode dizer que não tem essa abordagem. Tem uma abordagem, vamos dizer, moderna, da imagem de Teresa. Da mesma forma como Santa Catarina de Sena, alguns falando que não, ela era supranatural, né? E coisa assim. Como que ofuscar que aquilo vem de Deus, aquilo é dom de Deus. Não sei, eu não acho interessante. Acho que os dois lados não são interessantes. Você divinizar também, exagerar demais, quase que fazer disso um dogma, é um pouco errado. Né? Da mesma forma, você também só humanizar aquilo ali também é errado. Os dois extremos. As coisas são como são. Ver como aquilo ali foi. Claro que pode ter variáveis que vai implicar, por exemplo, será que Santa Catarina de Sena teria uma possível, um possível transtorno alimentar, né? Será que ela era bulímica, porque provocava vômito? Pode ser. Só que naquele tempo, aquilo poderia ser natural. Hoje não, hoje a gente tem tudo a gente se escandaliza. Não adianta a gente pegar uma coisa lá do século XIV e trazer para a mesa como se eles tivessem todas as informações que nós temos do século XXI. Então, não dá. Noivado e matrimônio espiritual podem apagar traumas e podem curar doenças psicológicas, vamos dizer assim, ou até mesmo a própria santidade, a pessoa ficou santa, isso é apagado? Acredito que não. Pode melhorar muita coisa, mas acredito que não. Um caso interessante é da Santa Josefina Baquita. Ela foi sequestrada, pequena, e foi escravizada. E trauma que ela teve do sequestro foi tão intenso que ela esqueceu o próprio nome. Chegou à santidade através do perdão, da paciência, da misericórdia. Vivia sereno, mas acho que morreu, ela deve ter morrido ali nos seus 70 anos, 77, alguma coisa assim, não me lembro bem. Quando estava na última enfermidade, várias vezes as irmãs viam ela delirando.
pedindo, me soltem, as algemas estão pesadas, me soltem. Então, o trauma ainda estava no inconsciente dela. Ela já estava santa, ela já estava na última enfermidade, mas o trauma estava vivo. O trauma estava vivo ainda. Então, talvez a forma como você vai lidar com isso é outra coisa. Agora, a doença psíquica, não sei, eu acho que... você sabe que eu sou um pouco chata, mas a pessoa que tem alto grau de esquizofrenia pode ser santa? É uma pergunta muito difícil, porque essa pessoa tem alucinações, então como você vai se levar isso a sério? Claro, tem pessoas que têm esquizofrenia que não têm alucinações, mas vamos supor que uma pessoa que não se trata, tem alucinações. Tem ataques de fúria, tem ataques... Então, a doença é um inimigo muito grande. Mas agora, ela está impedida da santidade? Talvez não, mas ela tem ali um grande impedimento de evolução. Um grande impedimento. Porque existem, por exemplo, o trauma. Por exemplo, esse trauma de Santa Josefina Bakhita é um trauma muito intenso, tá? Um trauma grande. Mas não impediu sua caminhada de santidade. Nós vamos supor que não sei, pessoa... Tem uma santa que ela é Beata Catarina Varone, ela é uma penitente da Ordem dos Dominicanos, e ela foi prostituída, Babá prostituiu ela, viu que ela era bonita, e Babá fez dela prostituta. E ela isso ela era o quê? 11 anos de idade, apenas 11 anos de idade, e foi estuprada, né? E ela não tinha a menor noção do que era aquilo, porque ela não teve mãe e o pai vivia em viagens de negócios. Então, enquanto o pai estava viajando, a babá ia lá e prostituía ela. Então, imagina assim, consciente dela devia ser muito confuso. A forma como ela foi tratada, na minha opinião, foi bastante machista. Porque ela era criança, foi vítima de um bando de pedófilos, mas a culpa caiu toda para a menina. E teve que passar a vida inteira no convento de penitência, fazendo penitências terríveis, muitos dias de jejum, carregando, porque antigamente penitências eram muito pesadas, mas enfim, ela chegou à santidade após uma infância, digamos, trágica, mas ela não era uma doente, entendeu? Agora, a doença psicológica ou psiquiátrica, ela tem uma pessoa que tem loucura, né? Seja por um distúrbio hormonal, algumas mulheres que não se tratam podem ter loucura. Realmente não sei como dizer. Dizem que tem uma santa ficou, mas aí ela já era santa e na velhice ficou um pouco com demência. Mas é uma outra história. Ela era normal, só muito depois que ficou. Agora, desde sempre, e agora tá tendo cada vez mais doenças. Borderline, bipolar, aquele empate abusivo, psicopatia, mas tem de tudo, Então, realmente, por exemplo, psicopata, como vai trabalhar a caridade, né, se ele não tem empatia? Ele naturalmente não tem empatia. Claro que tem psicopata num grau inferior e tudo, mas eu acho muito difícil, Está impedido da santidade? Bom, depende do que vai ser santidade, levando em conta esse grande rombo que ele tem na alma, na psique. O problema é na cabeça, na psique. Ninguém está impedido da santidade, né? A igreja diz, todos são vocacionados à santidade, mas talvez no caso deles seria apenas ser um pouco melhor do que mas não sei se vão conseguir chegar a um psicopata, chegar a um heroísmo, a atos heróicos, porque santidade é virtudes heróicas, todo o resto é conversa fiada. Santidade é virtudes em grau heróico.
Você acha, você parece santo, né? Eu sinto a santidade de você. Não, santidade é virtude heróica. Todo o resto da conversa fiada. Então, pode ser que seja mais exigente para essas pessoas, mas elas devem se esforçar, né? E quem sabe elas não são aí as primeiras a... Mas realmente eu não sei, assim, de nenhum caso de um santo que era meio perturbado. Diz que o São Simão Estilita era um pouquinho fora da casinha, né? Que é santo muito antigo, já até esquecido, que vivia, era um asceta, eremita também, que vivia na coluna, de pé, nunca sentava, nunca deitava, e sempre de pé fazendo penitência dia e noite. Ninguém superou ele na penitência, só quem foi também um estilita. Mas dizem que ele era meio difícil, tudo, né? Então, não sabemos, não sabemos. Outros santos me parece pouca empatia, como Santo Aleixo. Pouca empatia, na minha opinião. Que fugiu de casa, e era filho de um senador, e fugiu de casa porque queria viver o evangelho, sei o quê, mas depois não deu certo, a fuga dele não deu certo, e voltou para a casa do pai, mas ele voltou, cobriu o rosto e não falou com o pai, que era ele. E eu via o pai chorando, desesperado atrás do menino, e ele quieto. E nunca falou, nunca falou. Então, onde está a empatia com o pai? O pai está ali gritando, procurando, gastando buscas, e ele ali, debaixo da sacada o tempo todo. Pouca empatia, para mim mostrou pouca empatia. E quando ele morreu, deixou uma carta no bolso, e ele ficava disfarçado de mendigo. E quando encontraram, falaram que seu filho tá ali, né? Diz que o pai chorou, berrou de desespero, né? Então, assim, eu não sei, eu não acho interessante. Concordo com Santa Teresinha. Eu não entendo santos que não amaram suas famílias. Não. Acho que faltou um pouquinho de empatia. Mas a igreja assumiu como virtude heróica, assumiu. Então, não podemos dizer nada, né? Mas tem alguns santos que, se a gente for dar uma cavada, pode achar algumas coisas aí, algumas doencinhas aí, ou pelo menos uns transtornos. Mas, enfim, fica respondido. A questão do voto e vínculo sagrado. A diferença do voto tradicional e do vínculo sagrado. Porque não respondo isso. Primeiro porque eu tô chegando à conclusão de que o que tá no papel é uma coisa e o que os bispos querem fazer é outra. Não adianta... tá no papel, tá no direito canônico. A pessoa tem direito a tal coisa. Não tô nem aí. Mas, enfim, vou dizer a diferença, né? Voto tradicional seria a pessoa fazer voto de castidade, pobreza e obediência. Vínculo sagrado, ela teria voto praticamente de castidade, obediência e alguns outros elementos. Voto de conversão, voto de caridade, voto de humildade. Ou ela pode ter, como todos os casos que eu já vi, se é mulher, bispo faz mais consagração das virgens e também admite a regra, fica uma virgem consagrada e eremita. Então ela tem uma consagração única e vive como eremita. Agora, quando é homem, é que eu não sei como fica, porque consagração das virgens é algo mais para mulheres. Tem a consagração das virgens e tem a consagração também das viúvas, mas que é muito raro. Antigamente não era raro, mas hoje é muito raro, porque hoje o mundo é mais atraente, tudo, então viúva não quer mais. É muito difícil você encontrar viúvas piedosas que rezam, algumas que vão para o convento, tem, mas são poucas. E que chegam a uma consagração especial para ficar rogando pelo mundo. Hoje diminuiu muito a fé, então pode ser por isso que se tem muito pouco consagração de viúvas. Virgens tem mais, porque jovem tem mais esperança, tem mais ilusões e mais... Então se tem mais. Agora a pessoa de mais idade já é muito raro.
Mas agora, no caso de homens, talvez fazer uma combinação com o bispo, quer fazer dessa maneira, tal. Mas, enfim, seria assim. Seria um voto, geralmente consagração única, não é consagração por etapas, como é voto tradicional, que é ano, fica renovando a vida inteira, aquela coisa, não. Faz o voto de uma vez só e pronto. Geralmente vínculo sagrado tem mais essa característica. Mas agora o que o bispo quer fazer é outra coisa. Que está no direito canônico é uma coisa. O que ele quer fazer é outra coisa, né? Então, fica a critério, cada bispo é de um jeito. Alguma pessoa perguntou sugestões, se tem autores, além de São João da Cruz e Santa Teresa, que fale do assunto. Tem, você encontra tem o Compêndio de Ascética e Mística, que é muito conhecido, vocês acham PDF, do Tanqueray. Ele não é meu autor preferido, mas algumas coisas ele trata com uma boa forma, um bom ponto de vista. Eu só acho ele um pouco moralista, sabe? Tem aqui o dicionário de mística também é interessante, apesar de que dicionário tem o verbete, é um pouco mais resumido. Talvez para quem quer se aprofundar não é o suficiente, tá? Aquele livro da Beata Alexandrina também é muito bom, mas aquele do Humberto Pasquale, esses novos que tem não são tão bons. Tem aqui um autor que é um místico francês, ele era sacerdote, sofreu muito esse padre, Robert de Langeac, com C mudo. Ele escreveu um livro, A Vida Oculta em Deus. Esse livro eu acho que não tem em português. Esse livro fala toda a caminhada espiritual, desde o princípio até a fecundidade apostólica após o matrimônio espiritual. Esse livro teve assim a primeira publicação em 1929. Eu tenho só a Xerox, né, encadernação. Muito bom também. Eu não sei se onde que eu consegui isso. Não sei aonde que eu arrumei esse coisa aqui. Foi minha família que deu, é tudo que eu lembro. Mas eu li ele no convento, é muito bom esse livro aqui. É muito bem explicado e não é um livro muito grande. Então, também fica essa recomendação. Tem o dicionário de espiritualidade também, que é muito bom. Mas dicionário, geralmente dicionário é mais para quem já entende aquele assunto. Para quem já leu alguns livros. Dicionário não é bom para quem não sabe uma palavra daquele universo. Então, leiam primeiro livros mais tradicionais e depois vá ao dicionário para se aprofundar, ok? Bom, meus amores, é isso. As perguntas de hoje, ficou outra pendente, vai ser que pro próximo. Vai ser só no que vem, né? Fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.